Bem-vindos ao segundo bloco, ou seja, a segunda parte do nosso tema. Só para me situar, estamos a falar da história da importância das TICs, das tecnologias digitais na construção histórica. Neste segundo bloco, vamos começar por discutir sobre as transformações sociais e econômicas. Uma vez que não podemos falar sobre a tecnologia, não podemos falar sobre a importância da história sem necessariamente falar sobre o aspecto social e o aspecto econômico. Nesta senda, eu passo a palavra para o historiador para poder nos situar acerca das transformações sociais e econômicas. Obrigado. O segundo bloco, partindo desse pressuposto das transformações econômicas e sociais, ainda sempre vamos recuar na Revolução Industrial, que aconteceu em 1789. Naquela data, de 1979, aconteceu várias transformações. Uma das transformações que aconteceu naquela época foi a tecnologia. Por quê? Porque naquela altura havia uma necessidade, sobretudo na constituição social, que a sociedade naquela altura estava mesmo desorganizada, sobretudo na prostituição, no alcoolismo. Então, a partir dali, vários historiadores e especialistas em várias outras áreas, então chegaram a uma conclusão de que tem de haver alguma coisa que vai transformar ou mudar esta sociedade. Então, uma sociedade, quando estiver desorganizada, então o próprio pai é que está desorganizado. Então, olhando no pressuposto econômico, se olharmos um pouquinho no paleolítico, no neolítico mesmo, as sociedades ali, a partir daquela data, o neolítico, as sociedades já começaram a criar mecanismo para uma sobra de sobrevivência, porque naquela altura no Paleolítico já não havia nada. O homem se preocupava apenas exatamente com aquilo que ele poderia sobreviver. Já ali, o indivíduo conseguia fazer alguma coisa e comia, bebia e restava alguma coisa. Agora, com a nova tecnologia que veio ali, sobretudo na própria economia, aqui me refiro ao Max Weber, quando falava da economia, dizia assim, é preciso o produto e a venda. Então, nessa tecnologia, a tecnologia vem mesmo para facilitar o comércio, agilizar a eficiência e dar maior produtividade naquilo que se precisa. Então, não tem muita coisa a dizer. Se olharmos um pouquinho no próprio aspecto social e econômico, há muita coisa para se dizer. Vários antropólogos e sociólogos discutiram sobre esse aspecto da economia e da própria sociedade. E na própria sociedade ainda de acrescentar, as tecnologias também vieram para mudar a sociedade em conhecer diferentes pontos do mundo. Então, a partir de agora, o indivíduo consegue conhecer a cultura de Luanda. Pode perceber a cultura de uma determinada localidade, sobretudo na metrópole, pode conhecer e documentarizar vários arquivos, sobretudo citamos ali a pirâmide de Gizé, ou a pirâmide que se encontra no Egito, encontramos vários, o Cro-Magnon, que vamos encontrar na França. Então, são alguns argumentos, são alguns monumentos que podemos acarretar consigo para transformar uma determinada sociedade. Nós acreditamos de que, antigamente, olhando para as transformações, uma das formas de construção, ou seja, da digitalização da história, nos tempos, nos tempos passados, nos tempos pretéritos, era através do quê? O historiador tinha, ou seja, construía a sua história ou fazia com que a história fosse preservada e chegou até nós através de papiro, chegou até nós através na forma na oralidade, chegou através da forma como podemos também situar que a história foi passando de geração em geração através das danças, da nossa cultura. Nós queríamos saber até que ponto a digitalização de documento, como estamos na era digital, estamos na era do smartphone, estamos na era da computação, até que ponto a digitalização de documento, uma vez que antigamente não havia a digitalização de documento, até que ponto influencia para a construção da história? Atrapalha ou não atrapalha? Bom, é aquilo que já verificamos ou frisamos no primeiro bloco, que a tecnologia só vai falhando para quem usar mal. Certo. Então, a consciência, quando o indivíduo não utilizar a consciência plena das tecnologias, então vai atrapalhar a própria história. Então, se usar o método, a fonte e o objetivo ou o objeto que ele precisa,
Então não vai atrapalhar. Se olharmos um pouquinho, antigamente não havia tecnologias. Não havia tecnologia, dito feito, esses telefones ali que nós vemos hoje, não havia. Mas lá ou seja, transmitiam a informação a partir de vários instrumentos, que eles chamavam de instrumentos escriturários. Então, com a presença de Gutenberg, ali já com a imprensa, aquilo chamava-se uma máquina topográfica. Então, aquela máquina que servia para digitalizar, mas só que aquela máquina levava muito tempo para escrever um determinado texto. Com a modernização, então encontramos uma facilidade de transmitir, de documentar e de preservar um determinado arquivo. Muito bem, muito bem. Para você que está nos vendo no YouTube, nosso canal chama-se One Bolinhas do Tempo. No canal compartilha os nossos vídeos, chama os seus amigos, dá opinião de matérias, porque esse canal é tecnológico. Esse canal serve mesmo para trazer conteúdos relevantes, serve mesmo para divulgar os pontos turísticos, como nosso historiador muito bem disse, de que hoje por hoje não é necessariamente que você vá visitar um país, não é necessariamente que você vá ler um determinado livro para saber uma determinada história. Através das tecnologias digitais, através das redes sociais, através disso tudo, nós podemos ter o mundo aos nossos pés. Hoje por hoje, a história do Amo Kalunga, se você quiser saber mais sobre essa história, no nosso canal é possível você ver essa história. Muito bem, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de subscrever, deixa o seu like, ativa o sininho para que você não perca nenhuma matéria, porque nós aqui no canal One do Tempo vamos trazer assuntos polêmicos, nós vamos trazer novidades, pessoal. Vamos trazer novidades. Então, nós vamos crescer com o seu apoio, nós vamos crescer com a sua ajuda. Estamos a falar sobre as transformações tecnológicas, estamos a falar sobre as transformações econômicas, estamos a falar sobre as transformações sociais. Nós queríamos saber do nosso engenheiro, até que ponto a tecnologia, ou seja, até que ponto essa tecnologia vai atrapalhar na construção da história, uma vez que nós sabemos de que antigamente, nos tempos pretéritos, a história era documentada, ou seja, era transmitia-se de geração em geração através da oralidade, através da nossa escultura. E hoje por hoje, se nós sabemos de uma determinada história, é devido mesmo à cultura. E a partir do ano de 2010, a partir do ano através das revoluções industriais, através da transformação tecnológica, há um porém, ou seja, não se faz mais nada sem a tecnologia, não se vive mais sem a computação, não se vive mais sem o smartphone. E hoje por hoje a transmissão, ou seja, existe essa tecnologia capaz de transformar, capaz de mudar. Então nós queremos saber do nosso engenheiro se ela vai atrapalhar na construção da história ou vai impulsionar para que a história possa ser viva, possa ser escrita da melhor forma possível.